Ao resgatar a memória de Juiz de Fora, são muitas as histórias que nós temos para contar. E agora a gente vai mostrar as mãos que realmente ergueram a nossa cidade. Trabalhadores, imigrantes, escravizados, libertos. A história de cada um deles daria um programa para cada um. Mas a gente vai contar nesse terceiro episódio como essas pessoas chegaram aqui e o quanto elas trabalharam para transformar a Juiz de Fora que nós conhecemos hoje. Está começando o terceiro episódio de Resgatando Juiz de Fora. Primeiro, a gente foi até o Arquivo Histórico de Juiz de Fora, conversar com a Elione, porque a gente precisava, antes de mais nada, conhecer a história das pessoas escravizadas em Juiz de Fora. Elione, a gente sabe que a população negra aqui em Juiz de Fora ela é bastante numerosa, né? Com relação à história, a gente sabe dos escravizados ligados ao café, mas também tem os escravizados ligados à questão urbana também, ao perímetro urbano também, e que foram muito numerosos os escravizados aqui em Juiz de Fora, mesmo no final dos idos de 1890, né, por aí. O que a gente pode falar a respeito disso? Então, Isaac, a província de Minas era a segunda maior província em população negra do Brasil no século XVIII, do século XIX. E em Minas, a região da Zona da Mata, a partir da segunda metade do século XIX, foi a província com maior concentração de pessoas escravizadas e de pessoas negras, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em 1831, de acordo com uma relação, uma espécie de censo que nós temos, a população do distrito de Santo Antônio de Juiz de Fora, que veio a ser o distrito sede da cidade de Juiz de Fora, ela tinha 1.422 pessoas, dessas quase 80% eram negras, né? E essa população ela vai crescendo à medida que o café vai se desenvolvendo na região, né? E ela continua muito alta até o final do período escravista e também no pós-abolição. Ainda hoje somos mais de 50% de negros. A gente sabe que toda essa história está documentada. E o que o Arquivo Histórico de Juiz de Fora pode nos mostrar de documentação sobre isso? O processo de libertação da Rosa Cabinda, que foi escravizada na fazenda do Juiz de Fora, né? Pertenceu ao comendador Alfeld. E a gente pode falar também, mostrar o documento sobre o Teófilo, que era escravizado numa fazenda de Vargem Grande, atual Belmiro Braga, e que fugiu. E depois de alguns anos pagou a sua ousadia com a vida, porque apanhou, foi dado um castigo exemplar e Teófilo apanhou até a morte. Nós temos um número de pesquisa muito bacana em relação à população negra, já que a gente está aqui dando mais um destaque aos escravizados e aos negros no pós-abolição, né? Do Arquivo Histórico de Juiz de Fora, a gente foi até São Pedro para começar a conhecer a história dos imigrantes. Rita, a gente está aqui num local que é uma região tipicamente alemã, né, ligada à colônia alemã. Nos episódios anteriores a gente já falou um pouquinho sobre os alemães chegando aqui, o seu trabalho, mas o que a gente pode falar de como aconteceu a imigração alemã aqui para Juiz de Fora e como se deu o processo da colônia alemã no decorrer da história de Juiz de Fora? Os alemães eles são considerados o primeiro grande grupo imigratório a chegar em Juiz de Fora, porque eles chegam aqui na nossa cidade em 1858. Então, Juiz de Fora tinha sido elevado à condição de cidade, ainda com o nome de cidade do Paraibuna, em 1856.
Então eram só 2 anos, né? A cidade tinha 2 anos, vamos dizer assim, quando esses imigrantes alemães chegam. A gente fala imigrantes alemães, mas na verdade eram imigrantes alemães e tiroleses. Quase 25% desse grupo era formado por pessoas que vieram do Tirol, que hoje é uma região que pertence à Áustria. Então esse grupo ele forma a primeira imigração tirolesa para o Brasil, essa que chega aqui em Juiz de Fora. Então esses imigrantes, alemães e tiroleses, foram contratados por Mariano Procópio Ferreira Lage, que era o presidente da Companhia União Indústria, para virem formar essa colônia aqui e também para oferecerem seus serviços na estrada União Indústria. Então foram 1.193 pessoas que vieram para a nossa cidade e se instalaram nessa região que hoje nós conhecemos como Cidade Alta. Então quando esses imigrantes, depois que eles prestam seus serviços à Companhia União Indústria, eles começam a criar suas pequenas empresas. Então essa é uma contribuição muito latente que os imigrantes deixam aqui na nossa cidade. E é muito interessante a gente observar, eles são um grupo que vem de fato organizado já com contrato de trabalho. Isso faz também com que os germânicos sejam, né, o grupo que tenha um espaço delimitado. Não que eles não ocupassem outros espaços na cidade, não é isso. Eles transitavam por toda Juiz de Fora, podiam residir em outros lugares. Mas é o único grupo étnico que vem para Juiz de Fora que tem uma área de colônia. Então por isso a gente tem, ainda hoje, como nós temos aqui essa casinha que pertenceu à família Peters, nós temos várias outras, tanto no bairro São Pedro quanto no bairro Borboleta, que ainda são, né, resquícios dessa presença alemã, né? Tem 165 anos que eles chegaram na cidade, então a gente tem essas marcas ainda muito delimitadas e existem várias famílias que moram no mesmo pedaço de terra há 165 anos, né? O Paulo é o atual presidente da Casa de Itália. A gente foi até lá para aprender um pouco mais sobre a colônia italiana em Juiz de Fora. Paulo, a gente está aqui na Casa de Itália, aqui no centro de Juiz de Fora, que é um símbolo da comunidade italiana, né, da imigração italiana. Esse episódio a gente está falando exatamente sobre isso, sobre os trabalhadores, sobre as pessoas que construíram essa cidade, que colocaram a cidade de pé. O que a gente pode falar sobre a imigração italiana aqui para Juiz de Fora e o crescimento daqui da nossa cidade? Com a chegada, né, no século XIX, final do século XIX, dos imigrantes italianos, eles foram criando uma comunidade muito forte, tá? E foram se infiltrando no crescimento da cidade, na construção da cidade de Juiz de Fora, né? Então eles chegavam aqui, eles eram hospedados tinha 3 entidades que recebiam, e era a entidade Horto Barbosa, hospedaria, a Fundação Humberto Primo e a Anita Garibaldi, tá? Então eles chegavam, por exemplo, na Horto Barbosa, eles tinham uma semana para ficar lá, eles recebiam alimentação, um trocado, tá? E um emprego já arrumado em um determinado local do país. A importância deles na construção de Juiz de Fora. Pantaleone Arcuri foi um deles, se tornou uma grande construtora, fabricava ladrilhos, fabricava prédios, e em 1930, com a ida de Pantaleone e Antônio Passarella à Itália, eles voltaram encantados com o crescimento da Itália, e eles então voltaram e resolveram construir aqui um pedacinho da Itália, e compraram um terreno. Aí veio, em 1936, veio uma desapropriação, eles conseguiram contornar isso com o prefeito Dr. Eduardo Menezes, que fez uma permuta do imóvel da rua Oscar Vidal com esse imóvel onde nós estamos, que era da família Procópio Teixeira. E aqui eles começaram a construir em 1936, terminou em 1939. A finalidade da Casa de Itália era o encontro dos italianos, seus descendentes, uma escola onde se ensinaria não só o português, mas também italiano, e ela funcionou bem até 1942. Mas a guerra, você sabe que explodiu em 1939, em 42 nós perdemos a casa para o governo italiano. Aí aqui entrou, a princípio foi um grupo, que eu não sei qual, mas foi um grupo, depois virou círculo militar, e permaneceu na mão dos dos brasileiros até 1955. Mas nós tínhamos em 1939 42 casas de Itália, só restou essa.
em que nós estamos aqui hoje falando, dessa Casa de Itália. Eles faziam aqui todas as coisas extremamente assim, típicas da Itália. Tinha nesse salão onde nós estamos, com a finalidade de apresentação de peças, mas tinha também a função de um cinema. Aqui funcionava um cinema e que nós temos esse projetor desde 1939 em excelente estado de conservação. Para continuar o resgate dessa história toda, a gente foi até a loja de tecidos Casa Chique. Lá, a dona Munira contou pra gente um pouco da história dos imigrantes sírios. Ela vai fazer 86 anos em outubro e chegou aqui com 15 anos. Assim como vieram alemães, vieram italianos, os sírios também vieram aqui para Juiz de Fora e deram também uma grande contribuição também para o desenvolvimento da cidade, né? Dessa história, o que a senhora pode contar para a gente? A primeira pessoa que veio ao Brasil, todo mundo que vieram, aliás, fugindo da guerra. Aí então começou todo mundo a vir para cá. Aqui tinha uma pensão aqui no nosso lado. E todos vieram, ficaram aqui. Pegava mercadoria, tanto na Gatasbara quanto no Smokdesse, você ia rodando na cidade, vendendo a mercadoria deles, enquanto vinha o trem, pegava a mercadoria, ia no trem, vendia na hora que os trens chegavam. Por isso que aqui todo mundo do comércio estava aqui desse lado. Quando vem a notícia de Iabruto que viesse para Juiz de Fora, eles vieram para Juiz de Fora. Aí juntaram aqui 65 famílias, todas de uma cidade só. As famílias foram crescendo, a cultura síria foi se expandindo aqui em Juiz de Fora e em 1958 surge o Clube Sírio e Libanês. Fizeram uma reunião e falaram: a única coisa que nós temos para poder fazer atualmente, fazer o Clube Sírio Libanês. Continuamos como Sírio Libanês, aí criaram a Igreja Melquita. Vamos também ter a nossa igreja, pelo menos o nosso rito a gente não perde. Vale a pena sempre saber do passado para a gente engrandecer e continuar crescendo e ver que não cresceu assim à toa, foi com muito sacrifício. Quem veio trabalhar muito para poder chegarmos a isso. E no próximo episódio de Resgatando Juiz de Fora, na semana que vem, a gente vai contar para vocês algumas curiosidades da nossa cidade. Vocês sabiam, por exemplo, que a antiga Escola Normal, atual Instituto de Educação, já foi a cadeia da cidade? Então, essas e outras histórias a gente vai contar para você na semana que vem, no quarto e último episódio de Resgatando Juiz de Fora. Obrigado pela companhia e até lá!